Leandro Bolda, que é o Verdão do coração de tanta gente, o Verdão do seu coração. Fala, meu caro Tomás. Rafael, Palmeiras que venceu o Bahia na última rodada, sábado, 1-0 gol do Rafael Veiga, né? O próprio técnico Abel Ferreira revelou que o jogador do Palmeiras estava vivendo um momento mais conturbado, um momento delicado após 11 jogos sem marcar, perdeu o pênalti na final da Libertadores, ou melhor, na semifinal, e o Abel Ferreira fala um pouco mais sobre o seu camisa 23. Olha, é muito bom para ele voltar a ter confiança. Eu acho que ele andava aqui um período triste. Eu acho que às vezes os torcedores não têm a noção de quão agressivos são em momentos, porque nós todos falhamos e ele falhou, como eu falhei, como todos falhamos. E um jogador que já deu tanto ao clube como ele deu durante estes últimos 3 anos, pelo menos desde que eu estou aqui, e há críticas que nos deixam magoados. E acho que ele sentiu isso, mas só há uma forma. Ele tem que entender que o futebol, as pessoas querem, e não somos todos que estamos à frente dos telefones para escrever, e tem pessoas que entendem, tem moleques mas às vezes os jogadores sentem essas críticas de forma mais pesada, e ele é um jogador que gosta de chamar a responsabilidade a ele próprio. Mas o mais importante é que ele seja resiliente e positivo, porque ele já está no Palmeiras acho que há 8 ou 9 anos. Passou um período muito difícil aqui no início, como quase todos os jogadores que chegam ao Palmeiras e não rendem logo como os torcedores gostam, mas foi capaz de dar a volta, foi capaz de vir e se transformar e vir com melhor ainda. E é muito bom para ele voltar, para lhe dar confiança. Nós também temos-lo posto um bocadinho mais à frente, ali por trás dos 2 centroavantes, para ele poder... ele pode nos dar outras coisas. Ele às vezes mete na cabeça que é 8 e pode ser um 8 para baixar e ligar o jogo, que ele tem essas características, mas a qualidade que ele tem que entender que tem que ser um jogador de servir os 2 da frente, de rematar e de fazer golos. E é bom para ele e é bom para a equipa que ele volte a fazer golos para se animar, mas está um bocadinho de cara fechada assim, espero, por isso que te falei. Acima de tudo espero é que ele continue a fazer aquilo que tão bem tem feito, que é ajudar o nosso clube. Tá aí, portanto, o técnico alviverde, quarta-feira, caráter decisivo, né? O Palmeiras, depois que perdeu do Boca, imaginava-se que não fosse ter mais nenhuma decisão pela frente, mas pelo resultado do Botafogo, né, esse jogo cria, né, uma expectativa muito grande no estádio Newton Santos. O Zé Rafael, que cumpriu suspensão na vitória contra o Bahia, voltará ao meio-campo do Palmeiras, Tomás. O Palmeiras, portanto, a 6 pontos do Botafogo. É verdade que com um jogo a mais, só que essa diferença pode cair para 3 no meio de semana, quando as duas equipes vão se enfrentar. Botafogo 59, Palmeiras 53 pontos. Rapidamente aqui, os jogos que faltam para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Verdão vai jogar contra o Botafogo, depois joga pela rodada 32 contra o Atlético Paranaense. Em casa, 33ª rodada, o Flamengo fora, depois o Internacional em casa, o Fortaleza fora, um jogo que pode ser difícil, América em casa, Fluminense em casa e Cruzeiro fora. Um jogo de pegadinha, né? Pode ser um jogo fundamental para o Cruzeiro, pode ser um jogo que não valha nada para a equipe mineira. Esses os próximos jogos do Palmeiras, que chegou lá, Calil. Chegou lá no sentido de estar novamente brigando, coisa que muitos de nós já não imaginávamos mais que pudesse acontecer. Eu vou deixar... Eu não vi o jogo sábado, tá? Porque eu tava na correria, não pude ver. Então eu nem vou falar muito do jogo, vou deixar pro Nori, pra você, pra Renatinha. Eu queria falar sobre o Botafogo, porque ontem eu vi o jogo. E o Botafogo... Isso é importante. Foi muito mal o Botafogo ontem? Foi mal e faltou tá, assim, sorte? Não. O Botafogo atacou, ele tentou, né? O Cuiabá fez o gol e depois ficou na defesa, no contra-ataque. Não foi um jogo daqueles que a gente está acostumado a ver. Uma equipe procurando o gol sem encontrar e a outra no contra-ataque. Agora, o que tem me chamado a atenção realmente é que o Botafogo sentiu a pressão de ser campeão. Porque se nós pararmos para pensar, com todo respeito, o Botafogo é um time de meio de tabela. O Botafogo tem jogadores que não seriam titulares em quase nenhum time do Brasil, um ou outro.
Vai lá, Noriega. Palmeiras vence o Bahia e o Botafogo perde do Cuiabá. A diferença caiu para 6 pontos. A evolução do Palmeiras e a queda de rendimento do Botafogo. Discorra sobre os temas, Noriega. O Palmeiras tem uma força mental incrível, né? Se imaginava que depois da eliminação da Libertadores o time fosse sofrer, ficou 4 jogos com 4 derrotas consecutivas, né? No Campeonato Brasileiro, sem ganhar. Alguns resultados e desempenhos muito ruins, e o Palmeiras consegue se recuperar, aplica aquela goleada no São Paulo, consegue uma sequência de vitórias e volta para o campeonato. Muito difícil ainda para o Palmeiras. O Palmeiras fez um jogo correto contra o Bahia, não foi brilhante, perdeu algumas chances de gol que deixaram até uma certa tensão até o final da partida, um jogo mais tenso do que deveria ser, mas em nenhum momento ele foi ameaçado em questão do resultado. O Rogério optou por fazer algumas... poupou muitos jogadores importantes, pensando no jogo contra o Fluminense, no entendimento dele. O Bahia poderia abrir mão do resultado contra o Palmeiras. O Palmeiras tem recuperado jogadores, o Breno Lopes hoje ganhou status de titular, por exemplo. O Endrick está jogando muito bem. O Richard Rios, hoje, para mim, titular indiscutível do Palmeiras. Melhorou mesmo, né? Há alguns meses eu falei aqui que ele fatalmente seria titular do Palmeiras, mas foi muito irregular. E ele é titular, pelo que está jogando, né? E numa posição muito legal. Isso que é legal da gente observar no trabalho do Abel Ferreira e valorizar o trabalho desse treinador. O Rios, ele tem jogado como um meia armador no time do Palmeiras, um camisa 8, nessa nova configuração tática. Como o Rafael Veiga encontrou uma forma de jogar flutuando, jogando atrás dos 2 centroavantes que o Palmeiras coloca, escala em campo, e às vezes entrando na área para fazer gol. Então são observações táticas interessantes de um grande treinador que de fato o Abel Ferreira é. Sobre possibilidade de título, Tomás, o Palmeiras ele tem a obrigação de fazer 12 pontos como mandante. Esses 12 pontos como mandante, pela distância que existe hoje, que pode ser de 9 ou pode ser de 6, né? O Botafogo, se ele ganha do Fortaleza, ele puxa essa vantagem para 9 pontos. Então, os 12 pontos para o Palmeiras ganhar os seus 4 jogos em casa, fazendo 12 pontos, não são suficientes para acreditar que o Palmeiras vá ser o campeão. Ele vai precisar de mais tropeços do Botafogo, além de tirar esses 3 pontos no confronto direto. O que também não significa que se ele não tirar esses 3 pontos no confronto direto, o campeonato acabou. Porque tem uma série de situações que podem acontecer. O Palmeiras tem jogos difíceis ainda, principalmente fora de casa, eu acho. O Botafogo, não se discute, o Flamengo fora de casa, e o Flamengo também está na briga pelo título, né? Pela circunstância atual. Acho que o Bragantino também, né? O Bragantino também está na briga pelo título. Bragantino e Flamengo se enfrentam, isso é bom para o Palmeiras em termos de disputa, e é bom para o Botafogo também. O Palmeiras vai pegar o Fortaleza fora de casa, que é um jogo dificílimo. O Cruzeiro, numa situação que na penúltima rodada pode estar resolvida, tanto para um quanto para outro. Esse jogo pode ser que o Cruzeiro já esteja sem muita coisa que fazer no campeonato e o Palmeiras lutando pelo título. E eu vou puxar aqui a sequência de jogos do Botafogo só, Tomás, para complementar aqui. Não sei se vocês me ajudam. Domingo é com o Vasco, eu tenho certeza. Tá aqui, Nori. Qual é? Palmeiras em casa, Domingo é com o Vasco. Vasco fora, exatamente. O Botafogo sai pouco do Rio. Isso é importante. Grêmio em casa, aí sai para jogar contra o Bragantino e o Fortaleza, por causa do jogo remarcado. Aí em casa contra o Santos, fora contra o Coritiba, em casa contra o Cruzeiro e fora contra o Inter. Esses são o Botafogo pode ter nessa caminhada equipes que vão estar lutando para não cair. Esse eu acho que são os jogos mais perigosos. A diferença de tabela é que o Palmeiras acho que tem menos adversários com esse perfil do que o Botafogo. Por isso que o jogo Botafogo e Palmeiras no Rio, que muita gente chama de final antecipada, embora seja um jogaço e possa sinalizar situações, para mim ele não decide o campeonato. O que vai decidir o campeonato são os confrontos de Palmeiras, de Botafogo, de Flamengo e Bragantino contra equipes que estão lutando lá embaixo. Mas se o Palmeiras ganhar, é quarta, né? É quarta. Aí bagunça a cabeça do torcedor do Botafogo. Bagunça. Sério, se o Palmeiras ganhar quarta-feira, quando não é assim, enfim, você fica, a gente tá na expectativa do campeonato. Eu torço muito pro campeonato ir até o fim, com disputa, porque tem muita gente que não gosta dos pontos corridos e fica esperando uma situação onde um time dispara para torpedear a competição, né? E eu sou totalmente a favor dos pontos corridos. Eu acho que esse campeonato brasileiro desse ano, nível técnico não, nem arbitragem, mas o campeonato em si é sensacional. Para mim é o melhor campeonato
dos últimos tempos e vai ficar melhor ainda se o Botafogo continuar perdendo terreno. Desculpe o torcedor do Botafogo, mas eu torço para o campeonato ter emoção até o fim. Eu penso como você, cara. Eu já nem sou mais tão defensor assim dos pontos corridos. Eu entendo que deva continuar assim, mas antes da gente ter os pontos corridos, eu era mais entusiasmado com a ideia. Me decepcionei com muitas coisas ao longo desses últimos anos dos pontos corridos aqui no Brasil. Mas ainda entendo que deva continuar dessa maneira. Mas a gente fica torcendo pela emoção. E eu sempre fico com o pé atrás quando a gente fala na 18ª rodada, na 20ª, na 22ª, que o campeonato já acabou. Porque quando é o nosso time que está lá na frente, a gente nunca acha que já acabou. A gente pode estar 12 pontos na frente e você sempre fica com o pé atrás. Por quê? Porque a derrota, cara, a derrota é um negócio que chama derrota. Quando você está naquela sequência, parece que você não vai perder mais. Aí você perde uma. Parece que o outro jogo você já entra com um peso totalmente diferente. Aí se você tropeça de novo já vem a desconfiança. A maneira como a mídia encara que ele já ganhou já muda. O teu torcedor perde um pouquinho a confiança. Então eu nunca... Olha, poucas vezes eu falei aqui, esse aí já ganhou, já tá muito fácil, tá muito decidido. Acho até como você, Nori, que o Botafogo ainda tem muitas chances. Mas é o tal do se. Se perder do Palmeiras no meio de semana, eu já não vou falar isso na quinta-feira. Bagunça a cabeça do torcedor. O atleta começa a perder confiança. E existem situações no Campeonato Brasileiro que elas não se repetem em outras grandes ligas do mundo. O Botafogo tem 19 pontos a mais do que o Cuiabá. E perdeu para o Cuiabá em casa. Exato. O Inter tem 15 pontos a mais que o Coritiba e perdeu para o Coritiba em casa. Isso só acontece no Campeonato Brasileiro e isso às vezes bagunça. O time faz uma campanha espetacular, maravilhosa e perde um pontinho ou perde 3 pontinhos para uma equipe que está virtualmente rebaixada. Isso às vezes vai decidir o campeonato lá na frente, porque entre os clubes que estão na frente, os que estão brigando, tem a trocação. Você ganha em casa, perde fora. O Botafogo ganha do Palmeiras no Allianz Parque, por exemplo. Isso é uma situação. Ganhou, mas o Botafogo ganhou, a gente já falou sobre isso, né? Num jogo que ele tinha 7 pontos de vantagem, o efeito psicológico que o Botafogo teve aqui virou ao contrário agora, porque agora a vantagem do Botafogo diminuiu e tudo que o Botafogo não queria é ter que jogar com o Palmeiras. Então vamos ver se o Palmeiras se aproveita disso, ganha o jogo e aí realmente vai ficar bom.